Aleluia. Glória a Deus. Estão ouvindo? Tá ligado? Tá saindo, né? Glória a Deus. Obrigado, louvor. Eu ia até pedir para ficar um tempinho, mas Milka tá com as pernas e ela já ficou muito tempo em pé. Você pode sentar também em nome de Jesus. Amém? Glória, glória, glória. Irmãos, eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 18, verso 1. Amém? Eu estou pensando em comprar aquele dispositivo que coloca o microfone assim aqui. Já viu do Silvio Santos? Que aí não vai ter aquele problema de eu ficar fazendo isso. Afastando da minha voz, né? O microfone. Você chegou lá? Lucas, capítulo 18. Eu vou ler o versículo 1, mas depois nós vamos discorrer os versículos seguintes até o 8º. O versículo 1 diz assim: Jesus lhes contou uma parábola. Lucas capítulo 18, verso 1 diz: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque nós vamos aprender um pouco mais daquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Hoje nós vamos aprender um pouco mais a respeito de oração e também a respeito de fé. Muito obrigado, Senhor, porque o justo viverá da sua fé, como está escrito na palavra, Pai. Muito obrigado, porque, como está escrito, quando conhecemos a verdade, ela nos liberta. Em nome de Jesus, amém. Irmão, por que eu orei falando a respeito de oração, a respeito de fé? Porque se você for lá no versículo 8, você verá a conclusão desta parábola. Como eu disse, a gente vai discorrer versículo a versículo, mas veja o que está escrito no versículo 8. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo, amém? Sempre que aparecer, especialmente no Novo Testamento, a expressão Filho do Homem com letras maiúsculas, está se referindo a Jesus Cristo. Quando ele vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Observe, a parábola no versículo 1 é sobre o quê? É sobre orar sem desanimar, sem desistir. Tem alguma palavra diferente na sua Bíblia? Na minha é desanimar. Como? Sem esmorecer, sem desfalecer, ou seja, sem perder o seu ânimo, sem parar, mas continuar na caminhada de oração. Então vamos lá, vamos voltar no versículo 1 de novo. Esse é o propósito. Irmão, primeira coisa, uma parábola que Cristo conta, você sabe que foram dezenas de parábolas que Jesus contou, amém? A maioria delas, principalmente lá no Evangelho de Mateus, são referentes ao reino de Deus. E lhes contou uma parábola. O reino de Deus é semelhante a... Ou seja, na forma como ele vai destrinchar, contar aquela parábola, é a forma como o reino de Deus funciona. Nessa parábola, observe que ele não fala a respeito, o reino de Deus é semelhante a. Ele não usa essa expressão. Mas, irmãos, oração é a comunicação do reino de Deus. Tudo bem? E as parábolas, irmãos, algumas pessoas, eu já ouvi falarem, que elas não nos servem para basear doutrina. Então, para que Jesus contou tanta parábola? A parábola revela sim doutrina do Senhor, revela sim a vontade de Deus. A maior parte das coisas que nós sabemos sobre oração, Jesus contou por meio de parábola. Se parábola não nos serve como doutrina, foi triste. Como é que a gente vai orar? Como é que a gente vai saber o que é oração? Bom, então essa parábola, irmãos, fala a respeito da comunicação no reino de Deus. Partindo disso, por que o cristão ele deve orar? Observe, irmão, Deus ele sabe de todas as coisas, sim ou não? Nós sabemos que ele é onisciente. Essa palavra você... Jesus! Essa parábola você não vai encontrar
na sua Bíblia, a palavra onisciente ou onisciência. Mas a gente sabe que o conceito dessa palavra está na Bíblia, porque a Bíblia fala, irmãos, que ele conhece todos os nossos pensamentos, por exemplo. Diz ainda que antes que a palavra venha à nossa boca, ele já sabe o que a gente vai dizer. Ele sabe aquilo que está no íntimo do coração do homem. A Bíblia fala que nada está oculto aos seus olhos. O salmista, inclusive, ele vai dizer, se eu fizesse a minha cama no Sheol, no mundo dos mortos, que na maioria das Bíblias vai estar no inferno, mas não nesse salmo, que é para não escandalizar ninguém. Mas a palavra inferno também não é uma palavra originalmente bíblica, na verdade é uma palavra de origem latina, que traduz Sheol, que é uma palavra hebraica, Hades, que é grego, Tártaro, que também é grego, e qual é o outro mesmo, meu Deus? Geena, que também é uma palavra grega, certo? Então a palavra inferno mesmo assim, ela significa o mundo inferior, o mundo dos mortos. E esse salmista ele fala, se eu estivesse lá no mundo dos mortos, ainda assim, mesmo lá, o Senhor me veria. Nada está oculto aos olhos de Deus. Deus ele sabe tudo o que acontece em todos os lugares. Isso é onisciência, é um conhecimento absoluto de todas as coisas. Tudo bem? Então observe, se ele sabe tudo, para que eu vou orar? Se ele já sabe o que eu estou precisando. Se ele sabe tudo o que vai acontecer, porque ele não me avisou logo? Às vezes ele avisou, né? Deus sempre avisa? Não, Deus sempre avisa não. Por acaso Jesus avisou que ia ter tempestade quando eles atravessaram o lago? Não avisou. Às vezes algumas coisas elas vão acontecer e Deus vai deixar que aconteça, mas não quer dizer que Ele nos perdeu de vista, que Ele perdeu o controle sobre a nossa vida, ou que Ele não tem um plano em relação àquilo dali. Tudo bem? A gente precisa entender esse tipo de coisa também. Deus ele não perdeu o controle, irmão. Deus ele é maior do que o diabo. Deus é maior do que o diabo. Entenda uma coisa, o diabo ele não consegue superar o poder de Deus. Ele não consegue superar a vontade de Deus. Aleluia. Irmãos, nós oramos pelo mesmo motivo que Deus nos criou, porque Ele desejou ter relacionamento conosco. Observe, Deus ele não tinha, nunca teve, nunca terá necessidades. O ser humano tem necessidade. Um animal tem necessidade. Hércules precisa de água, precisa de ração, precisa sair com o bichinho, porque ele tem necessidades fisiológicas que precisam ser sanadas ali. Você entende? Mas Deus ele não tem nenhuma necessidade. Quando Elias desafia os sacerdotes de Baal, e ele diz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos clamar, cada um clama ao seu Deus, e aquele que responder com o quê? Quem lembra? Fogo, esse é Deus verdadeiro. Veja, o diabo ele pode ou não responder com fogo? Pode. Então ele poderia ou não enganar os profetas de Baal com fogo em outra situação? Poderia, mas naquela situação não. Por quê? Porque aquela é uma situação específica para provar quem é o Deus verdadeiro. E como eu acabei de dizer, o diabo não é mais forte do que Deus. Quando o diabo diz, psiu, quando Deus diz, psiu, o diabo tem que ficar calado. Se eu tiver algum lapso de palavra aí, você me perdoa. Tudo começa com D. Quando Deus diz fique quieto, o diabo tem que ficar quieto, irmão. Deus disse ao diabo, não tire a vida de Jó. Ele tirou? Não. Quando Deus ele dá uma ordem, o diabo ele tem que obedecer. E vai ter o dia dele, do julgamento dele. Na verdade ele já foi julgado, né? Ele já foi derrotado, ele já foi humilhado, mas vai ter a sentença final. Vai ficar preso para sempre, no quinto dos infernos, para a glória de Deus. Então, naquela situação específica, veja, Deus, ele respondeu porque Deus é maior. Mas veja a zombaria de Elias. Olha, clama mais alto, porque talvez ele não esteja ouvindo. Em algumas versões da sua Bíblia, talvez ele esteja aliviando o ventre. Na versão NTLH tem assim, aliviando o ventre. Esse é Baal. Deus não precisa disso.
Deus está ouvindo. Deus não está dormindo. Deus ele não saiu de férias. Deus não tem necessidades físicas como ser humano. Porque ele decidiu criar o homem, irmão. Não havia necessidade, é porque ele quis. Ele não tinha necessidade de amor, porque o amor era perfeito. Ele quer que nós oremos e o busquemos, porque ele deseja simplesmente ter relacionamento com a gente. E esse foi o meio. Foi o meio que foi estabelecido por Deus. Não foi o homem que inventou a oração. Tudo bem? Não foi o homem que inventou a oração. O homem ele pode inventar orações, né? A forma, o que vai falar, o que vai comunicar ao Senhor, tudo bem. Mas o sistema chamado oração, esse meio chamado oração, quem criou foi Deus. E ele desejou. Ele quer ouvir a nossa voz. Olha só, se Deus ele simplesmente atendesse às nossas necessidades, todas as vezes, sem que nós orássemos, em nenhuma vez, ninguém orava. Ninguém orava, irmão. Porque a gente sabendo que precisa orar, muitas vezes é difícil, muitas vezes é desgastante, muitas vezes a gente está ali orando e parece que a oração não passa do teto. É ou não é verdade, irmão? É. A não ser que você tenha tanta fé, porque eu mesmo, irmão, já passei por momentos. E passo, e ainda passarei por momentos que parece que Deus não está ouvindo, irmão. Mas a Bíblia me garante, seus ouvidos não estão tapados para me ouvir. Jesus, ele falou, ele orou, aliás, antes de ressuscitar Lázaro. Pai, eu sei que sempre me ouves. Sempre me ouve. Mas vamos adiante aqui. Verso 2. Aqui ele está discorrendo de fato o conteúdo da parábola. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Talvez na sua Bíblia e na sua tradução esteja iníquo. Confere? Um juiz iníquo. Ou seja, ele era ímpio. Ele não tinha uma aliança com Deus. Ele não tinha temor de Deus. Ele era um homem em posição de justiça, mas que tinha um coração injusto. Que tinha uma mente injusta. É possível pessoas assumirem posição de autoridade e serem injustas? É óbvio que é. É óbvio que é. Já experimentamos aí algumas vezes. Eu costumo dizer que dezembro para a minha vida é um mês de começos. Veja, de uma maneira particular eu quero dizer. Foi o mês que eu nasci. Foi o mês que a minha sogra nasceu. Se minha sogra não tivesse nascido, onde estaria a minha esposa? Onde estaria eu, perdido na vida, errante? Talvez eu comprasse um barco e velejasse por aí, em busca da terra plana. Vocês sabem dessa história, né? Que um povo foi velejar para provar que a terra era plana e se perdeu. Misericórdia. Mas enfim. Irmão, o que mais que aconteceu? Meu irmão mais novo nasceu. A gente se casou. Muito provavelmente foi o mês que eu fui batizado das águas. Eu não me lembro direito. Nós celebramos o nascimento de Jesus. É o mês que a gente mais lembra, né? A gente sabe que, historicamente, biblicamente, é inviável que ele tenha nascido em dezembro. Sim, a gente tem pistas na Bíblia que demonstram que Jesus pode ter nascido em outro mês. Certo? Tem, meu filho, tem. Depois eu lhe mostro. Mas celebrou-se em 25 de dezembro, pelo menos em boa parte do Ocidente. Eu sei que tem alguns países que comemoram dia 6 de janeiro, dia 7 de janeiro também, e por aí vai. Mas independente disso, irmãos, eu celebro em dezembro. E, irmãos, eu me perdi agora. Dezembro é o mês de começo, mas eu me perdi porque eu comecei a falar disso. Aí foi triste, né? Mas enfim. Depois eu vou lembrar. Eita glória. Sei não, eu vou lembrar. Oi? Ah, o homem ruim. Ah, sim, é porque eu ia lembrar que teve o impeachment de Collor quando eu nasci. Então, eu estava falando da autoridade ruim,
e ele foi uma autoridade ruim, e no mês de dezembro teve o impeachment dele. Olha que maravilha, né? Glória a Deus. Então, é só um exemplo, né? De que homens maus, eles podem sim ocupar uma posição de autoridade. Irmãos, homens maus que ocupam posição de autoridade têm que cair. Eu não estou falando de uma maneira ilegal, de uma maneira injusta. Estou falando de golpe de Estado. Tá certo? Mas ele tem que cair, porque quando o ímpio governa, o que é que a Bíblia fala? O povo perece, ou dependendo da sua tradução, o povo vai gemer. Quando a Bíblia também vai falar que quando os tributos são muito elevados, o povo também vai sofrer. Imposto elevado não é de Deus. Tem que ser baixinho mesmo. Mas veja, ele está dizendo aqui, havia nessa cidade um homem que era assim. E ele era um juiz, e ele era injusto, não respeitava ninguém, não respeitava a causa de ninguém. Versículo 3, havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Observe o contraste que Jesus está dando aqui, um homem ímpio em posição de autoridade e uma viúva que fazia parte do grupo daquelas pessoas que geralmente eram chamadas de pequeninos na Bíblia. Pequeninos nem sempre se refere exclusivamente a crianças. Às vezes aí você dá uma olhada no contexto, certo? Mas as viúvas deveriam ser cuidadas pela comunidade. Paulo, inclusive, ele dá essa instrução para Timóteo, ele dá essa instrução para Tito, tem que cuidar das viúvas. E ele fala daquelas que verdadeiramente são viúvas. O que ele quer dizer com isso? Não é aquela que fingiu que o marido está morto. O que ele quer dizer ali são aquelas mulheres que já têm uma idade mais avançada. Porque você vê no mesmo contexto que ele fala, aqui são jovens que casam de novo. Porque pode se casar, então casa de novo, que é para não ser peso para a comunidade. Vai ser peso só para o teu marido, em nome de Jeová. Mas não vai não, em nome de Jesus, né? O seu marido vai cuidar de você. Por que ela não podia voltar para a casa do pai, então? E da mãe? Porque deixou. O pai deixou a mãe e se uniu ao seu cônjuge. Claro que a referência ali em Gênesis é o homem que deixa e se junta à sua esposa. Mas a mulher também deixa, né? Ou deveria. Deveria deixar a casa de mamãe e de papai. Então, você vê uma pessoa que ela precisa do cuidado e você vê uma pessoa que poderia e deveria cuidar, mas não cuida. Porque ele não se importava com a causa de ninguém. Mas sempre procurava, julgue a minha causa contra o meu adversário. Verso 4. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus. Olha só, um ímpio de consciência. É bem verdade que eu não sou crente. É bem verdade que eu sou injusto. É bem verdade que eu sou ímpio, que eu sou fuleiro com as pessoas. Nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Ou seja, por causa da impertinência dessa mulher, até mesmo um juiz injusto, iníquo, julgou a causa dela justamente. Porque, mesmo que não esteja explícito aqui, eu fico pensando que ele pensou assim, olha, se eu julgar, mas julgar injustamente, ela vai continuar me aperreando. Então, o que eu quero, isso aqui está claro no texto, o que eu quero é resolver essa situação de uma vez. Eu quero que ela pare de me importunar, porque ela sabe que eu posso livrá-la. Ela sabe que eu posso julgar favoravelmente a causa dela. E ela está me importunando por causa disso. Qual é o propósito da parábola? Orar sem esmorecer. O que é que essa mulher estava fazendo? Importunando sem esmorecer. Buscando aquilo que ela queria sem desfalecer. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, abrir-se-á. Aquele que procurar vai encontrar aquilo que quer, aquilo que deseja, irmão. E ela desejava que a sua causa fosse julgada. Vamos adiante, versículo 6. Então o Senhor, está falando de Jesus, disse,
ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Observe o que Jesus falou, irmão. Observe o que Jesus falou. Embora pareça. Ele não está dizendo que não parecia. Jesus está confirmando. Às vezes parece mesmo. Não é não? Embora pareça demorado. Ele está confirmando isso. Embora pareça demorado em defendê-los. Então, veja só. Antes da gente prosseguir aqui. Ele está falando de pessoas que buscam a Deus de dia e de noite. Mas no Sermão do Monte, por exemplo, Jesus ele vai falar, que você encontra lá no Mateus capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte, ok? No capítulo 6 ele vai falar a respeito de nós não usarmos de vãs repetições, ou de nós não estarmos em pé nas sinagogas como fazem os hipócritas e fariseus. Eles acham que por estarem em pé, eles serão vistos pelos outros. Eles acham que por orar muitas e muitas vezes, Deus assim os ouvirá. Observe que nesse versículo aqui, versículo 7 de Lucas 18, ele diz aqueles que clamam de dia e de noite, e não está repreendendo aqueles que clamam de dia e de noite pela mesma causa. Por quê? Porque existem repetições que são vãs, mas existe repetição que não é vã. Ou você não fica 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes declarando em fé aquilo que tu quer. Então, se eu posso declarar 10 vezes, 15 vezes, 30 vezes aquilo que eu desejo, em fé, falando a montanha, figurativamente falando, né? Então, por que eu não posso orar mais de uma vez também pela mesma causa? Veja, a mãe, vai dizer uma mãe que tem um filho que está nas drogas, que ela só precisa orar uma vez pelo filho e pronto, e acabou? Ela nem olha mais na sua cara, porque é o filho dela. Ela acha que é sangue do seu sangue, mas não é, porque o sangue do bebê é formado separadamente. Não vem um canudinho sugando o sangue da mãe e vai para o bebê, não é assim? Não é carne da sua carne, porque também se forma separadamente. Porque se fosse sangue do seu sangue, se fosse carne da sua carne, aí valia aquele ditado: o meu corpo, minhas regras. Mas não é teu corpo. É uma outra pessoa. Inclusive, é considerado até um corpo estranho, por isso que tem que estar envolvido, para que o corpo da mãe não expulse. Mas não se preocupe não, veio de você, mãe. Não se preocupe não, tá? Você carregou 9 meses, é seu, está carimbado, propriedade exclusiva de mamãe, até a maioridade, até sair de casa. É seu, não se preocupe. Não é do Estado. Seu filho não é do Estado, seu filho é seu. Tá certo? Aleluia. Não é por acaso que chama Senhor e Senhora, né? Não sei se você sabe, mas Senhor significa dono. Mas chegou à maioridade, sai de casa, tem a vida independente dele. Enfim, então, irmãos, existe a vã repetição e existe a repetição que não é vã. Paulo ele vai falar sobre vãs discussões, mas tem discussão que não é vã. Tem discussões que são edificantes. Existem discussões que são necessárias de haver, porque senão não se encontra uma solução, por exemplo, para uma causa específica. Você entende? Agora, qual é o problema da vã discussão que Jesus está falando ali, na parábola, no Sermão do Monte? Na parábola não, no ensinamento do Sermão do Monte. Ele está dizendo, porque eles muito repetem, aí é que eles acham que vão ser ouvidos. Deus só vai me ouvir se eu repetir muitas e muitas e muitas vezes. Mas olha só, versículo 8 de Lucas 18. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Então parece demorado. Parece que ele não está ouvindo, mas ele está ouvindo. E ele virá depressa. Só não se esqueça que um dia para Deus é 1000 anos, né? Misericórdia.
O tempo de Deus não é o nosso tempo, porque Deus ele não está preso ao próprio tempo. Aquilo que, na verdade, olha, é muito difícil a gente definir até o que é eternidade. Eu acho que é muito simplista, mas é a forma mais fácil de falar o que é a eternidade. É aquilo que não tem começo nem fim, nem meio. Porque se não tem começo nem fim, você não encontra o meio, né? É algo contínuo o tempo todo. É a forma mais simples que a gente tem, mas de explicar o que seria a eternidade. Mas, irmão, Deus, Ele próprio não está preso ao tempo. Aquilo que a gente chama de tempo, pelo menos se a gente for olhar na ótica científica, começou com o universo. Tempo, espaço e matéria. Começa com o universo. Eu já ouvi algumas pessoas falando a respeito de matéria espiritual. Mas veja, não existe matéria espiritual. Matéria é algo físico. Mas é uma forma que algumas pessoas falam, né? Aquilo que existe. Para se referir a anjos, para se referir à espada. Anjo tem espada. Tem cavalo de fogo. Aqueles cavalos que a gente vai vir montado em Apocalipse 19. Vai ser arrebatado com a gente aqui da terra. Vai vir de lá. Tem cavalo no céu. Eu espero que tenha asas. Eu sempre quis montar no Pegasus, mas enfim. Veja, existem coisas, criaturas que são celestiais, que são espirituais. É difícil a gente definir esse tipo de coisa, explicar com toda a profundidade, com toda a certeza, com toda a clareza absoluta. É meio complicado, irmão. Me mostra aí um espírito aí, pega, bota no frasco e me mostra. Bota no binóculo. É difícil. Aliás, é impossível você fazer isso. Então, existe uma certa limitação. Parece que Deus está demorando, mas Ele não está. Ele está agindo no seu perfeito tempo. No momento correto, no momento exato, Ele vai intervir. Ele vai intervir. Haverá insistência de nossa parte. Deve haver, porque o propósito da parábola, versículo 1, mostrar que deviam orar sempre. Paulo fala, orai sem cessar. Nunca parando, nunca desanimando. Ore sem cessar. Até quando? Até que? Agora, existem alguns detalhes importantes que nós devemos entender. Lá em Marcos capítulo 11, ele fala que aquele que ora deve orar com fé, crendo que já recebeu no momento em que orou, mas terá. Crede que recebestes e tê-lo-ás, né? Nas traduções mais tradicionais. Crede que recebestes e tereis, tê-lo-eis, futuro. Porque você se apossa pela fé, mas a manifestação daquilo não é naquele exato momento, sempre, todas as vezes. Às vezes é. Às vezes você acabou de orar e alguém tocou a sua campainha. Alguém mandou um zap. Alguém mandou um e-mail. Sim, existem pessoas que usam o e-mail ainda. Alguém faz uma ligação para você. Vai chegar um telegrama. Misericórdia, aí é demais, né? Mas alguém vai poder comunicar com você, sendo talvez a própria resposta de Deus para aquilo que você está orando. Mas às vezes vai passar um dia, vai passar 2 dias, às vezes vai passar alguns anos. Às vezes vai passar alguns anos. Várias mães, pais, vou voltar ao exemplo do filho, passa 1 ano, 2 anos, mas a libertação chega. A libertação vem. Mas por quê? Porque Deus quer que ele continue sofrendo ali, continue passando por aquilo, talvez drogado, talvez na prostituição, em outra coisa. Não, não é que Deus queira isso, mas Deus ele não vai obrigar a pessoa a se converter. A pessoa é livre, livre-arbítrio existe, embora alguns o neguem. Diabolicamente. E a pessoa, ela, por vontade própria, precisa receber Jesus. Aqueles que receberam, que receberam também, junto com o próprio Jesus, junto com o próprio Filho, o poder de serem feitos filhos. Vão receber Jesus. Então o Espírito Santo ele vai estar ali atuando.
vai estar ali convencendo. Homens, mulheres de Deus vão ser levantados para pregar o evangelho àquela pessoa, mas a pessoa, ela precisa aceitar. Filho de crente é crente? Não, jamais, nunca será. No nascimento. No ato do nascimento. No ato do nascimento. Mas ele vai crescer e ele precisa se converter. Ele precisa ter a consciência dele. Aí ele será. Mas filho de crente não é crente automaticamente. Porque o pai e a mãe é crente, gerou, nasceu, pronto. Não, ele nasceu em um berço evangélico. Ele nasceu em uma família de crentes. Mas ele vai ser ensinado no caminho e tudo mais. Mas vai chegar o tempo da consciência que ele precisa reconhecer Jesus. Sim ou não? Aleluia. Então, irmãos, vamos voltar aqui. Digo a vocês, versículo 8, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? E aqui eu faço a ligação com aquilo que eu estava explicando em Marcos 11, com o final da explicação de Jesus. Ele vai achar fé na terra? Porque fé é oração persistente. Também. Uma oração persistente demonstra fé. Por quê? Porque se você não tem fé em Deus, para resolver a sua causa, você para. Você não ora mais. Deus não responde mesmo. Deus não me ama mesmo. Eu desconfio que Deus ama mais a minha esposa do que eu. Eu tenho essa leve desconfiança. Que ele gosta de responder mais a ela do que a mim. Mas eu não sei, talvez isso seja com todas as mulheres, não sei, mas... Mas entenda que Deus, ele ouve todo mundo, irmão. Eu preciso repetir isso. E não tem problema repetir, tá? Eu repeti isso algumas vezes na pregação, e eu vou continuar repetindo, porque quem está pregando sou eu, e eu quero repetir. E Paulo, ele falou o seguinte: não me canso de dizermos sempre as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Por que a Bíblia fala tanto sobre oração? Nos evangelhos, nas epístolas, no Antigo Testamento. Por quê? Porque a oração é importante. Aquilo que é importante precisa ser repetido. Você já leu a primeira epístola de João toda? Você observa ali que ele fala um negócio, aí ele destrincha um pouquinho, repete de novo, e fica voltando. Às vezes ele usa a mesma expressão, como por exemplo, Deus é amor, ele usa essa expressão pelo menos 2 vezes, pelo que eu me lembro, a mesma expressão, mas outras vezes ele vai falar a mesma coisa com outras palavras. Era um processo repetitivo mesmo, para entrar na nossa mente, para entrar no nosso coração. Deus está ouvindo você, irmão. Deus não esqueceu de você. Aleluia. Agora, veja, achará fé na terra? Achará fé na terra quando ele vier? Aqui você vê um paralelo que Jesus está fazendo já no fim dos tempos, quando ele retornar. O que ele quer dizer? Quando ele retornar, haverá pessoas buscando ele? Você entendeu? Haverá pessoas buscando o Senhor quando ele retornar. Irmãos, a igreja ela será arrebatada. Nós cremos assim, pelo menos. Nós cremos que ela será não somente arrebatada, mas será também antes da tribulação. Mas, de acordo com o livro de Apocalipse, existirão crentes na terra ainda. Por quê? Porque o braço da igreja ficou na terra? A perna ficou na terra? Não, a igreja inteira vai ser arrebatada. Mas do mesmo jeito, irmão, no Antigo Testamento não tinha igreja. Mas existiam crentes. Eu estou usando um termo genérico, aquele que crê em Deus. Okay? Existiam pessoas que tinham a sua aliança com Deus no Antigo Testamento também, mas eles não eram chamados igreja. Porque de Israel e entre os gentios, ele formou um povo totalmente novo, chamado igreja. No Novo Testamento, depois que Jesus soprou nos apóstolos o seu Espírito. Certo? Então, a igreja não precisa necessariamente estar na terra durante a tribulação, para que haja também crentes, de um termo genérico, ok? Não estou falando de evangélico. Mas pode ser evangélico também, né? Sei lá se ele vai usar essa nomenclatura. Mas eles vão ser pessoas que crerão no Senhor. A gente vê isso. Alguns deles serão martirizados, porque estão pregando a palavra do Senhor. Não aceitarão a marca da besta. O número, o nome da besta, não vão aceitar isso.
Então, quando Cristo voltar, ainda há a possibilidade de haver fé na terra. Graças a Deus, como eu acabei de dizer, o livro de Apocalipse já deu spoiler, vai ter. Mas quantos serão? Quantos serão? A gente só tem um número lá, 144 mil. Mas eu acredito que vai ser mais do que isso, porque aqueles 144 mil, o próprio texto já deixa bem específico, que são 12 mil, né? 12 mil vezes 12 é que dá os 144 mil, né? 12 mil de cada uma das tribos de Israel. Tá certo? Com exceção da tribo de Dan, que não é mencionada ali, e ninguém sabe por quê. Mas enfim, né? Acho que não foram eleitos, não foram predestinados por Deus. Mas enfim, mas Deus, irmãos, Ele procura fé na terra. Se você parou de orar, é o momento de voltar a orar agora. Se você esmoreceu por uma causa que parecia perdida, e por acaso Deus disse não? O silêncio de Deus, o aparente silêncio de Deus, não significa não necessariamente. Necessariamente não significa não. Na verdade, eu acredito, irmãos, até pelas próprias Escrituras, que dificilmente Deus diz não para os seus filhos. Ele está muito mais interessado em conceder o desejo do nosso coração. Como um pai, necessariamente ele quer atender o desejo do coração do filho. Mas por uma situação ou outra, às vezes não acontece. Um detalhe importante também que eu me lembrei, nesse exato momento, é o que Tiago fala. Ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, se eu peço mal, e ele fala o que é, pelo menos na situação específica ali daquela igreja, é porque eles estavam pensando apenas em si mesmos, sendo egoístas. Não é que você não possa pensar em você de vez em quando. Eu acredito até que é bom, né? Pensar em si mesmo de vez em quando, mas não de uma maneira egoísta, mas olhando para o que você precisa, olhando para aquilo que você quer também desfrutar, aquilo que você gostaria de viver. Não há problema nisso. Deus, ele quer realizar os nossos sonhos. Mas simplesmente ter para apenas, exclusivamente gastar nos meus deleites, bom, então eu preciso rever, porque talvez seja egoísmo mesmo. Só que um pouquinho antes ele vai dizer, vocês também nada têm porque nada pedis. Então se eu não peço, eu não posso ter. Existem coisas que Deus, ele nos deu, veja, a Bíblia fala que ele nos deu toda sorte de bênçãos. E ele deu sem a gente pedir. A gente só aceitou Jesus na nossa vida. E isso foi suficiente para sermos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mas eu vou ter acesso a essas bênçãos? Aí é outra história. É outra questão. Eu preciso bater na porta. Eu preciso pedir. Aí eu recebo. Aquele que falta sabedoria, no capítulo 1 de Tiago, peça sabedoria. Mas sem... Ore pedindo sabedoria. Mas sem duvidar. Sem ser incrédulo. Sem ser incrédulo. E aqui eu só quero abrir um parênteses também, irmão. Você ter certas dúvidas não é necessariamente pecado. Senão o maior pecador está aqui em cima, na hora do culto. Por quê? Não entendi. Por que assim? Por que, tia? Por quê? Aí você explica 1 zilhão de vezes. E o abençoadinho, ele continua, não entendi. Por quê, tia? Aí a tia se estressa, menino, sente lá, que depois eu lhe respondo, torcendo para ele esquecer. Mas a dúvida de incredulidade, esta é pecado. Quando você duvida daquilo que Deus falou para você. Quando você duvida daquilo que está na palavra, será que é assim mesmo? Isto é incredulidade. Dúvida de incredulidade é pecado, irmão. Mas você tem uma questão, um questionamento. Dúvida também, no português, pelo menos, é sinônimo disso, né? De você ter um questionamento. Depende do contexto que você está usando. Tudo bem? Então, se você tem um questionamento, como é que funciona, Deus? Quando o Senhor vai me responder, Deus? O Senhor está me ouvindo, Deus? Às vezes você está ali tão, né, com os ânimos um pouco exaltados, porque você quer a resposta e parece que Deus não está respondendo. Deus, o Senhor está me ouvindo mesmo? Às vezes vem. Eu não acredito que necessariamente Deus ele vai te condenar por causa disso, irmão.
por causa daquele momento que você está ali. O senhor está me ouvindo mesmo? Porque às vezes você pode pensar, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Geralmente, pelo menos já aconteceu bastante comigo, quando eu acho que Deus não está me ouvindo, eu fico perguntando, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que teve alguma fuleiragem que eu fiz, pastor? Se você maltrata a sua esposa, isso é motivo das suas orações não serem ouvidas. E eu julgo que também tem o espírito, e digo que se você maltrata o seu marido, eu acredito que talvez sua oração também possa não ser ouvida. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Que na verdade são a mesma pessoa, né? Chico e Francisco, mas enfim. Irmãos, se nós temos nos desviado do caminho, mesmo vindo à igreja, não esperemos nós que o Senhor atenderá a todas as nossas orações. Existem pessoas que às vezes elas querem ter uma vida errante, uma vida de pecados, e querem que Deus atenda às suas orações. Mas todo domingo está aqui batendo, aqui não, na igreja, batendo cartão. Está tomando até ceia. Né? E isso pode ser sim um motivo de Deus não ouvir a gente. Porque nós estamos em pecado talvez, em desobediência, em rebeldia contra a sua palavra, contra a sua vontade. Ou simplesmente não é a vontade dele para a gente. João ele fala que nós temos a certeza que ele ouve as nossas orações, principalmente quando nós estamos... Ouvir, ele ouve sempre, né? Ele vai ouvir tudo, ele sabe tudo, até aquele sussurro que você dá, ele vai ouvir. Mas no sentido de atender, de conceder aquilo que nós estamos pedindo a ele. Ele vai ouvir quando nós oramos segundo a sua vontade. Irmãos, Paulo ele fala que a terra e sua plenitude continua sendo do Senhor. Não, mas o livro de Salmos fala que os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens, sim, para sermos regentes da terra. Mas um príncipe regente, um rei regente, não é rei absoluto. Quando o Brasil era uma regência, quem governava o Brasil ainda era Portugal. Haviam demandas que vinham de Portugal, haviam ordens que vinham de Portugal. Existia um certo nível de liberdade para você criar até leis e conduzir algumas coisas de uma determinada maneira, que não precisava ser idêntico a Portugal. Mas se Portugal desse uma ordem, tinha, em tese, que ser cumprido. A terra ainda é de Deus, porque foi Ele que criou. Ele é dono. Ele nunca disse a Adão, tu agora é o dono e eu não posso fazer nada. A quem Deus pediu licença para descer na terra e confundir a língua dos homens na Torre de Babel? Em Gênesis capítulo 11. Ele quis, porque ele julgou que era necessário naquele momento. Houve um tempo que eu acreditava que Deus só podia agir 100%, absolutamente, se eu deixasse. Tu ensina isso ao teu filho, é? Tu não ensina isso ao teu filho. Olha, papai só vai fazer se você deixar. Tu diz isso ao teu filho. Nunca, porque você sabe que o seu filho, de acordo com o livro de Provérbios, como é que chama, rapaz? A estutícia está ligada ao seu coração. Se você deixar, meu filho, a sua casa está de cabeça para baixo. O menino pula da ponte. O menino dá um enrolamento na escada, bota a mão no fogo, ele vai pintar e bordar, e você vai ficar assim, meu filho, me deixe intervir na sua vida, e está lá o menino, virado, pensei muito antes de dizer, está ali alvoroçado. Não, irmão, nem sempre. Deus, quando Ele vem julgar a terra, Ele não pede licença, tu me deixa julgar você? Faraó, você deixa eu endurecer o seu coração, por favorzinho. Você deixa eu lançar essas
10 pragas na tua terra aqui é de leve, é só uma mosquinha, um sapinho, cururu, da beira do rio, do lago. Um foguinho do céu que vai cair de leve. Não, ele não pediu licença. Na verdade, ele foi falar com um homem que nem era dono da terra, ele foi falar com Moisés. Agora, de fato, existem coisas, e Moisés é um exemplo disso, que Deus ele quer que o homem participe, senão ele não vai fazer. Porque ele não pode, porque ele não quer fazer. Não tem coisa que Deus não pode. O que Deus não pode é fazer um quadrado redondo. Imagina aí na sua cabeça agora um quadrado redondo. Meio difícil, né? Um cavalo com chifre é fácil. Um cavalo com asa é fácil. Um elefante cor-de-rosa é fácil. Mas imagine duas coisas totalmente antagônicas. Não tem como. Como, por exemplo, o quadrado redondo. Ou é quadrado, ou é redondo. Uma bola triangular. Aí é até mais fácil, né, quando fala de bola, né? Mas um círculo triangular. Não tem como. Uma reta curva. Oxi! Uma reta curva? Não, que faça curva, cara. Não é uma reta inclinada, não. Pelo amor de Deus. Siga a linha do raciocínio do senso comum. Esqueça a matemática e essas coisas. Ela vai ficar ali, ó, retinha. Ela pode estar na diagonal. Da forma como você imaginar, mas ela está reta. Porque é uma reta. Imagina uma vareta sem ponta agora. Uma vareta sem ponta. Ela vai ter uma ponta. Ela pode ser uma ponta afinada, pode ser uma ponta quebrada, uma ponta quadrada, mas vai ter uma ponta. Nem que seja uma, porque do outro lado pode estar conectado com a árvore ainda. E aí, se você considerar a árvore como o resto dela, né? Mas enfim, mas vai ter uma ponta. Tem coisas que logicamente são impossíveis e Deus não vai fazer. Um casado que seja solteiro. Não tem como fazer. Um homem que seja uma mulher. Um feto que não seja vida. Alguém que nasceu no corpo errado. São coisas logicamente impossíveis. É como deve ser. Amém? Então, esse tipo de coisa Deus não vai fazer de fato. Mas fora isso, fora esse tipo de coisa, de situação, Deus ele pode tudo, absolutamente tudo, e não necessariamente pedir licença. Ele que estabeleceu a licença. Ele que estabeleceu, ore a mim. Ele que disse, busque a mim, eu vou responder. Não foi o homem que decidiu, eu vou te buscar e o Senhor me responderá. Não, foi ele que disse, o meio, o caminho. Foi ele que determinou. Daniel, ele fala, agindo Deus, quem pode lhe resistir ao poder? Tem um parecido, né? Agindo Deus, quem pode impedi-lo? Não pode. Veja, Deus ele pediu licença para Maria, subliminarmente, porque ele não ia engravidar Maria à força, eu acredito. Mas ele também não perguntou se podia, né? Ele não perguntou assim, tu quer engravidar? Mas é óbvio, eu acredito, irmão, que se Maria dissesse, não, eu não quero não, isso aí não. Deus não ia forçar ela, até porque ela ia ficar desqualificada. E Maria, ela foi escolhida justamente porque ela era qualificada. Deus não precisava perguntar, porque ele já sabia o que estava no coração dela. E conhecia o futuro. Aleluia. Então, tem coisas que realmente Deus ele vai pedir licença, porque ele quer, porque ele estabeleceu. O amor, ele não age de maneira inconveniente, é o que está escrito em 1 Coríntios 13. Não vai agir de maneira inconveniente, mas quem estabeleceu a regra foi ele. Irmão, o ser humano não está no centro de nada, irmão. Quem está no centro de todas as coisas é Jesus Cristo. É Deus. Se a raça humana desaparecer, sumisse, tem uns filmes muito bacanas. Eu gosto desses filmes que o povo some. Aí, e ninguém tem a explicação. E aí você fica pensando, o que é que foi? Foi um alienígena? Foi um mundo paralelo que... Eu acho interessante esse tipo de filme.
E se o ser humano todo ele sumisse, a raça humana, né? Toda sumisse. Sabe de uma coisa? Deus, eu acredito, sentiria a nossa falta, porque Ele nos ama. E quando a gente ama alguma coisa, a gente sente falta. Mas não haveria uma necessidade a ser suprida de Deus. Agora, isso é meio confuso. É verdade. Mas me explica alguém que tem mão e não tem corpo? Porque Deus tem mão e não tem corpo. Porque eis que a potente mão do Senhor está sobre a nossa vida. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Como é que Ele tem olho e não tem corpo? Então, a gente aceita isso. A gente tenta colocar uma explicação que faz sentido. Não estou dizendo que não faz sentido, não. Mas não é algo absoluto. Eu acho que foi Leibniz. Qual é o primeiro nome dele? Leibniz. Ele era um filósofo e ele mexia com ciência também. Eu acho interessante que pessoas do passado, como Isaac Newton e outros, eles eram formados em um monte de coisa. Você bota lá no Wikipedia, tá lá, o cara era físico, matemático, filósofo, não sei o que, semideus, imortal, um monte de coisa, né? E esse Leibniz, ele falou assim, o ser humano, ele é finito e imperfeito. A sua existência aqui na Terra, né? É finita. Nessa vida. Porque depois vai ser infinito, né? Ele vai ter um corpo glorificado e não vai morrer mais. Mas isso é mais para frente. Agora, nós somos finitos. E nós somos imperfeitos. Como um ser humano que é imperfeito e, portanto, só produz coisas que são imperfeitas, pode ser muito bonito, muito belo, mas sempre vai ter uma limitação. Você está entendendo? E isso é imperfeição. Deus não tem limitações, a não ser aqueles exemplos que eu já falei. Enfim. A não ser negar a si mesmo. Porque Deus ele não pode negar a si mesmo. O limite de Deus é o quê? É Ele mesmo. Se é que eu posso colocar dessa maneira. Como que eu sou imperfeito e eu penso em alguém perfeito? Porque se eu sou imperfeito e eu produzo coisas imperfeitas, eu penso coisas imperfeitas, como é que eu penso Deus? Como é que eu imagino Deus sendo perfeito tal como Ele é? Porque, a não ser que seja numa linguagem poética, que geralmente os namorados fazem para suas namoradas, tu és perfeita, como as pombas, como as éguas de Faraó. Leia Cantares, pratique em casa, quem é casado. Depois você me deu o resultado. Altos elogios, não é mesmo? A não ser que seja numa linguagem poética, você não consegue pensar em nada que seja absolutamente perfeito, a não ser Deus. Você pode tentar, depois você me diz se você conseguiu. E se você conseguiu, eu te direi, esse aí é o teu Deus. Então, Deus é pensado pela gente porque Ele permite que a gente pense em Deus. Porque Ele não deixa a si mesmo sem sinal para ninguém. E existe na nossa consciência, Romanos capítulo 12 vai falar isso, aquilo que é certo, aquilo que é errado, porque a lei de Deus está na nossa consciência, de todo ser humano inclusive, ele não está falando só do crente. Então o ser humano ele sabe o que é certo, o que é errado, aí ele dá um jeitinho para justificar, porque o antissemitismo alemão foi justificável. Em grande parte das vezes, os judeus eram tratados como animais. Animal pode ser abatido. Ser humano não pode ser abatido. Mas se eles não são seres humanos, se eles são uma raça inferior, semelhante aos animais. E, na verdade, o Bigodinho gostava até mais do cachorro do que de gente, porque ele fez leis de proteção aos cachorrinhos. Então, de certa forma, os judeus eram encarados até como inferiores aos cães, para ele. Porque os cães mereciam proteção, eles mereciam extermínio. Você está entendendo? Então a gente relativiza. Feto não é vida, é um aglomerado de células. Não existe certo ou errado, depende da cultura. Então a gente aceita que nos países islâmicos se persiga, se proíba, criminalize, prenda, talvez até sentença de morte para homossexuais. E aí eles dizem,
Não, mas é a cultura deles, a gente tem que respeitar. A minha cultura diz que é pecado, e aí, vai respeitar? Na minha cultura diz que pastores, padres na igreja católica não casam homem com homem, nem mulher com mulher. Vai respeitar? Se relativiza para chegar a um objetivo, para se conquistar aquilo que quer. Mas aí eu fui para longe demais da oração. Vamos voltar aqui para finalizar já. Irmãos, ore sem cessar. Não esmoreça. Não desista. E se Deus não te disse não, não significa que não é. Mas quando Ele colocar no seu coração, ficou bonito, não foi? Eu vou estar na minha lápide, se Jesus não voltar antes. No epitáfio. Não, vai estar Gênesis 1. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra lá. Tá. Dê glória a Deus, irmão. Porque Deus criou no princípio os céus e a terra. Veja, a não ser que Deus não diga a você que não é. Então não quer dizer que não é. Só quer dizer que talvez ainda não chegou o momento de receber. Significa que Deus não falou nada. Ainda. Mas você vai receber. E se estiver de acordo com a palavra de Deus, não tem por que Deus dizer não. Cura é vontade de Deus. Você prosperar, você dar certo em todas as coisas, lícitas, corretas, é a vontade de Deus. Mas não será a vontade de Deus se isso for te afastar dele e da sua palavra. Tudo bem? Mas está alinhado com a palavra? Está alinhado com a Bíblia? Por que ele diria não? Eis aí a importância de ler a sua Bíblia todos os dias, para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e revelação dele de quem ele é para os homens. Amém? Em nome de Jesus eu vou fazer só uma oração, vai falar ainda? E depois o pastor de Lucas ele vai falar, tá? E aí você está liberado, quando ele liberar você. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque nós aprendemos um pouco mais a respeito da Tua palavra hoje pela manhã, a respeito de oração, a respeito de fé e outras coisas mais, Senhor, que o Senhor foi acrescentando. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva, eficaz, que nos ensina a todas as coisas que concernem a quem Tu és, ao que Tu podes, ao que Tu queres, Senhor, para nós e para o restante da criação. Em nome de Jesus, muito obrigado, que nós continuemos firmes e constantes em oração e crendo que o Senhor é fiel para cumprir todas as Tuas promessas e a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.